Olá, meu amigo, minha amiga de todo o Brasil. Começamos agora o Ponto 3, este espaço para informação e aprofundamento aqui na TV Pai Eterno. Aliás, é nossa missão aqui levar até você a informação que comunique a verdade, a esperança, pois tudo que fazemos aqui é iluminado pela fé. Por isso, no contexto em que tantas notícias falsas são divulgadas por aí, precisamos ficar atentos na busca da verdade. Parece novidade, mas não é. Notícias falsas ou fake news, na expressão em inglês, ou mentira mesmo, na linguagem popular, tudo isso existe desde que o mundo é mundo. E por trás de cada mentira, sempre uma intencionalidade. Claro que hoje em dia elas parecem ter tomado uma força ainda maior por conta da dinâmica própria das redes sociais e colocam em xeque a reputação de instituições, pessoas famosas e até cidadãos comuns. Sim, desde o governo de um país, uma grande empresa, a igreja, o artista, o político, o dono do supermercado aí da esquina da sua casa, um parente seu, ou até você mesmo, podemos ser caluniados por uma fake news. Mas também podemos espalhar aí alguma fake news sem querer, querendo. Veja como é um assunto importante e atual e, por isso, nós estamos conectados hoje no Ponto 3 com dois especialistas nesse assunto. Primeiro, o advogado especialista em direito digital, Rafael Maciel, que está conectado conosco, direto aqui de Goiânia. Rafael, seja bem-vindo aqui à TV Pai Eterno. Eu que agradeço, é uma satisfação falar com você, com todos os telespectadores da TV. Muito obrigado. E também conosco, de Brasília, o jornalista e doutor em comunicação, professor Alberto Marques. Professor Alberto, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Eu também agradeço. É um prazer poder participar e contribuir com esse debate tão relevante e atual para a sociedade. Ok, nós vamos começar nosso debate em 1 minuto, porque antes eu preciso dar um recado cheio de esperança e fé para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Tudo isso aqui existe para comunicar a boa notícia, para comunicar a verdade, para comunicar a esperança. E é graças a você que nós levamos essa mensagem de fé. Por isso, muito obrigado a você, devoto evangelizador, que faz parte da Associação Filhos do Pai Eterno. E se você não faz parte dessa obra, mas também acredita nos valores da vida, da esperança, da justiça, da verdade, também pode fazer parte dessa família de amor. É só acessar paieterno.com ou ligar para nós no 62 3506 9800. Ou, se preferir, tem um QR Code na tela, você pode, então, acessar o QR Code, aí direto com o seu celular, fazer o seu cadastro, fazer a sua doação, a sua colaboração para essa obra de amor aqui na casa do Divino Pai Eterno. E o Pai Eterno abençoe sempre a sua família. Bom, fake news, mas no nosso português, notícia falsa. Segundo o Papa Francisco, uma desinformação transmitida com alguma intenção pré-definida, seja influenciar opções políticas, seja favorecer lucros econômicos. Mas a situação é tão grave que vamos pegar como exemplo apenas as notícias falsas que foram publicadas em relação à pandemia do novo coronavírus. Segundo um estudo realizado pela Havas, cerca de 110 milhões de pessoas acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia no Brasil. Isso significa que 7 em cada 10 brasileiros recebem e passam para frente uma notícia que não é verdadeira. Essa pesquisa mostrou ainda que as redes sociais, especialmente o Facebook e o WhatsApp, são considerados pelas pessoas como fontes de informação. Isso para 6 em cada 10 brasileiros. E eu começo, então, perguntando para o professor doutor Alberto Marques, jornalista, que é estudioso desse assunto. O professor Alberto coordena um projeto de pesquisa financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e trata exatamente das estratégias de verificação de conteúdos produzidos por usuários, porque é uma dinâmica própria das redes sociais o próprio usuário produzir um conteúdo, nem tudo fake news. Mas eu pergunto ao senhor, a partir da sua pesquisa, professor, como é que nasce uma fake news?
É uma pergunta complexa essa que você está me fazendo, porque eu, como professor, eu vou tentar dar uma contextualizada antes para facilitar um pouco a compreensão, né? Primeiro, eu tenho o desenvolvimento tecnológico e a criação e desenvolvimento da internet como 2 pontos centrais para a circulação de informação na sociedade, né? Vamos dizer assim, para a quebra de um polo de emissão. Se antes o cidadão não tinha possibilidade de produzir e circular o seu conteúdo, hoje, com acesso à tecnologia, né, com acesso a uma conexão, ele consegue produzir algum material e circular esse material. Então, o que vai acontecer e talvez aí seja a grande novidade, é que qualquer pessoa munida com celular, quando você olha para os dados dos dispositivos móveis, você tem 97% da população com acesso a dispositivos móveis. Aí você não tem um acesso tão prolongado para a internet, você tem 71% da população com acesso à internet. Isso possibilita que, isso é de forma hipotética, que seu João ou que Dona Maria consiga circular uma informação que é do interesse dela. Uhum. Ou seja, ela encontra aquela informação e ela acha aquilo interessante, ela pode pura e simplesmente circular aquele arquivo como verdade. E isso não quer dizer que o seu João, Dona Maria ou qualquer cidadão que circula a informação está circulando uma informação falsa. E isso é fundamental. Agora, o que tem acontecido é que uma série de grupos ou pessoas ou instituições têm se organizado para circular um volume grande de informações a partir dos próprios interesses, né? Sem uma preocupação específica que se vai prejudicar alguém ou não. Então, o próprio conceito de fake news, a própria palavra, ela é polifônica, né? Os acadêmicos lidam com ela de diferentes formas. Então, isso vai criar um desafio ou um problema muito grande para as diferentes camadas da sociedade, né? Para o legislativo, para os pesquisadores, uma série de instituições. O senhor deixa bem claro que existe uma intenção por trás dessa informação que é passada e hoje em dia, inclusive, uma estrutura, um investimento é feito para que essas ideias e essas informações passem adiante. Mas não há hoje uma estrutura para identificar, digamos, quem está por trás dessa fábrica de notícias ou dessa fabricação de notícias falsas? Então, aí tem um detalhe eu acho que é importante. Nem sempre a informação que circula na rede, ela tem a intencionalidade de enganar ou mentir. Então esse talvez seja o grande desafio, né? Porque quando você olha para a palavra fake news, a tradução literal iria para notícia falsa, mas nem tudo é notícia. Notícia é um gênero, é um formato jornalístico que é trabalhado e que carrega em si, pelo próprio nome, a verdade. Uhum. Isso gera uma cacofonia ou isso gera um ruído, por quê? Porque muita gente pega qualquer arquivo da internet, circula e diz que é uma notícia. Então, esse é um primeiro problema que é central. Um outro problema é rastrear essas informações, essa circulação da informação é extremamente complexo e envolve uma série de questões relacionadas a direito à privacidade e uma série de outras, eu acho que aí o doutor Rafael pode explicar um pouco melhor, que tem relação com as garantias que o próprio cidadão tem. Então, se você olha para as agências de checagem, né, que são instituições dedicadas a verificar esse tipo de conteúdo, eles próprios às vezes têm dificuldade em identificar o que é um arquivo verdadeiro ou falso. Por quê? Porque há diferentes estratégias em circulação para enganar as pessoas, a população, a convencer que aquele fato é verdadeiro, né? Então isso transforma o fenômeno extremamente complexo. Professor Alberto já deixa aqui um toque interessante para o que eu quero saber do Dr. Rafael Maciel, que é especialista em direito digital. Quais os riscos de passar adiante uma informação que a gente não sabe de onde veio, se é verdadeira, se é falsa? E eu pergunto desses riscos tanto para quem tem a sua imagem afetada,
quanto para aquele que cria ou que passa adiante? Bom, na realidade, justamente fez uma boa separação, né? Porque nós estamos falando em dois riscos, na verdade, duas consequências muito sérias, né? Em relação à vítima, né, que sofre a respeito de uma notícia mentirosa, nós já tivemos casos de pessoas que são agredidas nas ruas, né? Ou seja, tem uma consequência imediata, né? Por conta de alguma notícia falsa, sofrem preconceito, são realmente hostilizadas em ambiente público a partir dessas notícias que trafegam, que muitos possam entender aí equivocadamente ser um meio, vamos dizer, imune ou alheio a qualquer parte, a qualquer consequência. E também o risco de que às vezes, quando é uma imagem, né, os tais famosos memes são compartilhados, isso também fica aí perpetuado nos buscadores de internet por toda a vida dessa pessoa. Então, ela, às vezes, com uma notícia que é falsa, e o nome dela vinculado a isso, ela vai ser sempre mal falada, vamos ser maldita por conta de uma busca no seu nome. E quando a gente fala das consequências jurídicas para quem ou produz ou para quem compartilha, né, esse conteúdo, isso vai depender muito do caso concreto, porque não necessariamente todo compartilhamento pode ter uma consequência jurídica. Nem toda notícia falsa ela traz um conteúdo difamatório ou criminoso, né? Por exemplo, há muitos conteúdos que são que levam a um clamor social, aí pode haver uma perturbação da ordem pública, e as pessoas que fazem esse compartilhamento nem sempre podem ser punidas, mas as pessoas que compartilham conteúdos que são mais ofensivos, né, que trazem ali injúria, difamação contra uma vítima, elas, ao compartilhar, elas estão como se estivessem reforçando aquele conteúdo e acaba também aumentando o dano à vítima. Então, há duas consequências principais. Assim, no primeiro momento, tem-se muito claro que, do ponto de vista de indenização, ou seja, do ponto de vista civil, essas pessoas também vão responder. E no ponto de vista criminal, vai depender de alguns critérios, porque para crime é sempre muito mais criterioso, óbvio, porque nós estamos falando de restrição de liberdade. Vai depender da situação e do contexto em que essa mensagem é compartilhada. Porque nós temos que também entender que tem muitas pessoas que são realmente desinformadas, e essa desinformação acaba fazendo com que passem essa informação mentirosa à frente, acreditando que é verdade. Inclusive, isso é algo que alguns projetos de lei que têm sido tramitados aí no Congresso Nacional trazem de uma maneira bastante equivocada, né? Porque dizer que penalizar ou punir quem passar notícia sabidamente falsa. Ora, quem vai dizer o que é falso, quem não é, né? Isso é muito complicado, sobretudo quando a gente fala um direito à liberdade de expressão, liberdade de acesso à informação mais ampla. O senhor está falando do que foi aprovado na semana passada no Senado Federal, que é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que tem as medidas relacionadas à disseminação de conteúdo falso na internet. Aprovado no Senado, vai ser discutido agora na Câmara. Se aprovada, então, pelo que está no texto, que está sendo discutido no Congresso, então o senhor acredita que fere o direito à liberdade de expressão e ainda não resolve na questão de disseminar conteúdo que não seja verdadeiro, que seja falso? Na realidade, assim, quando eu digo a questão da criminalização de quem passa, isso não é objeto deste projeto de lei que foi aprovado ontem. E são alguns outros projetos separados que tramitam já, mas com pouca chance de serem aprovados, ainda bem. Em relação a este projeto específico aprovado ontem, ele tem sido bastante discutido, e o texto que foi aprovado ontem é, sem dúvida nenhuma, um texto muito melhor do que aquele primeiro que foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira, em que tinha uma série de restrições maiores. No entanto, eu ainda acredito muito que este projeto de lei ele tem mais a trazer prejuízo do que benefício. Primeiro, porque o Estado, tradicionalmente, é inerte no combate a essas fake news, né? Eu sou bastante crítico da posição estatal que raramente conduziu investigações ou estruturou o seu poder investigativo de forma a combater esse tipo de práticas ilícitas na internet. Nós estamos falando
de uma prática criminosa, não só de fake news, mas que aumentou muito durante os anos e o Estado pouco fez. O Estado também que é ausente no sentido de educar a sua população a identificar estes conteúdos ou educar a população ao meio digital. Muitas vezes o Estado entende que que inclusão digital é apenas colocar computadores em salas de aula, quando a gente tem que preparar todo mundo para este meio. Então, quando esse projeto de lei joga para os provedores de aplicações, ou seja, essas redes sociais, a principal responsabilidade do combate à fake news, nós podemos ter um efeito inverso, porque essas empresas vão acabar sendo temerosas das punições, vão acabar restringindo ainda mais conteúdo. E, como consequência, nós passamos a ter uma limitação da liberdade de expressão. Inclusive, esse projeto de lei obriga que todas as contas em redes sociais sejam identificadas, muitas vezes até com documento de RG. Então, nós passamos também, isso é muito típico de estados autoritários, regimes autoritários que fazem um controle do cidadão, um controle das postagens. Quando eu passo a ter identificação do usuário dessa forma, nós impedimos que pessoas anônimas possam efetuar denúncias, possam usar a sua voz para denunciar irregularidades. Fica uma perseguição, né? É um stalker estatal, que eu diria. Isso é muito preocupante. Agora, é claro, tem algumas questões lá no projeto que são interessantes, por exemplo, a questão de não haver remoção de conteúdo por denúncia, sem que permita ao autor do conteúdo faça também a sua defesa. Isso é muito bom, porque, de fato, hoje as redes sociais elas não são punidas, mas quando elas bem entendem, elas podem remover conteúdo, e aí passaria a ter um direito à defesa. O que não pode é haver essa delegação de análise do que é falso, do que é abusivo, para um ente privado. Quem tem que analisar isso é o Poder Judiciário, né? Para ponderar se é liberdade de expressão, se é uma violação à privacidade ou um crime contra a honra. Isso é bastante isso. Tem uma subjetividade, né, nessa hora e também um interesse, porque a gente sempre tem que entender que há um interesse por trás da discussão desse projeto nesse momento. Mas enquanto o senhor falava, o professor Alberto concordava ali com o rosto em várias das afirmações que o senhor fazia. Eu pergunto, professor Alberto, não só o olhar que o senhor tem para esse projeto de lei que está tramitando lá, mas também a respeito desses interesses que podem motivar essa discussão nesse momento e que, talvez na intenção de garantir a liberdade de expressão ou de combater a mentira, pode, na verdade, nos tirar direitos, né? Tem um ponto central, eu acho que eu acompanhei bem de perto, né, a tramitação do projeto e tem alguns pontos ali que são realmente preocupantes, assim. Acho que o primeiro ponto ali que logo inicia no substitutivo, né, tem relação ao conceito. Lá vem eu de novo falar do conceito, né? Por quê? Porque vai se tratar de desinformação, né? Tanto da intencionalidade, que eu acho que isso é importante, mas se cria um conceito tão amplo, que qualquer coisa pode ser acusada como uma desinformação. Então, da mesma forma que já vem acontecendo em alguns países, né, que tentaram de alguma forma controlar ou criar alguma forma de legislação, o uso dessa legislação para reprimir e para perseguir pessoas com visões contrárias ou opiniões contrárias a isso é quase 100%. Isso vai acontecer nas Filipinas, isso vai acontecer em vários países. Então, esse é um problema, né, do projeto que é aprovado, que claro que vai para a Câmara, isso pode ser alterado. Mas um outro ponto, que aí eu acho que eu fui bastante entusiasta quando eu ouvi o doutor falando, que tem a ver com a educação midiática. Não adianta imaginar que uma lei vai conseguir coibir ou vai fazer que as pessoas parem de replicar ou circular informações. As pessoas precisam de educação midiática, as pessoas precisam saber lidar minimamente com a internet. Porque qual é a lógica que funciona? As pessoas estão conectadas, elas estão em rede. É óbvio que existem na minha rede pessoas que têm um peso maior do que outras. A gente vai acreditar no nosso pai ou vai acreditar no fulano que a gente não sabe quem é? O que é que eu estou tentando dizer? É que existe um capital social
por trás das pessoas que circulam a rede, e eu vou tender a acreditar nas pessoas que possuem o maior capital social. Educar, o Estado fornecer subsídios ao cidadão para que ele consiga discernir entre o verdadeiro e o falso, é essencial na evolução desse processo. Vamos dizer assim, para que as pessoas consigam fazer escolhas e discernir, procurar conteúdos e começar a identificar isso. E só por último, eu acho que tem um outro ponto que é central e que faz falta nesse projeto, que talvez isso pudesse ser aperfeiçoado na Câmara, é que o projeto está muito focado no conteúdo, na circulação da informação e esquece dos financiadores. Porque, no fundo, o que tem acontecido é que grupos realmente esquematizados, preparados, né, estão fazendo uma comunicação profissional, não é pura e simplesmente uma informação. Gente, não existe informação inofensiva, né? Às vezes, aquela informação, aquela fofoca, aquela coisinha que eu passo lá do vizinho, pode causar um dano muito grande e pode atingir um número que é difícil mensurar, né? O número de pessoas que isso pode chegar. Só que, quando essa produção dessa informação se torna organizada, isso precisa ser combatido de alguma forma, e esse projeto precisa, de alguma forma, buscar mecanismos legais que identifiquem justamente esses grupos. Não sei nem que adjetivo utilizar para classificar esse tipo de produção. Pode falar, doutor Rafael. O que eu até queria acrescentar, assim, é tão absurda essa questão de buscar uma lei para resolver a questão da fake news. Se o problema fosse falta de lei, esse inquérito do STF ele não persistiria, ele vai punir o quê? Né? Os crimes que são cometidos a partir de fake news já são tipificados. Se vai fraudar a eleição, já tem lei lá para a questão das eleições. Agora, o Brasil tem esse péssimo hábito de achar que lei vai resolver tudo. E não é isso, é como se fosse uma resposta, como se a lei ali, uma vez publicada no Diário Oficial, ela tivesse execução automática e passasse ali a resolver e bloqueasse todos os problemas da internet. E tudo, como tem uma ação, tem uma consequência também. Ainda que fosse, então, resolvido o problema dessa forma, a gente criaria outros, que é o problema da restrição à liberdade de expressão. Nosso tempo já está quase chegando ao final, mas eu quero ainda fazer uma pergunta para cada um. Primeiro, para o professor Alberto Marques, porque, como o senhor bem explicou, não tem ninguém imune à fake news, né? Mesmo as pessoas, por mais bem informadas que sejam, podem, em algum momento, passar uma informação que está carregada de intencionalidade, que está atendendo a algum interesse e passa para frente. Existe um jeito de conter essa ansiedade de querer passar a notícia primeiro e de verificar a autenticidade da informação que eu recebo, professor? Bom, existem diferentes formas, né? Eu acho que tem um ponto que é central, na internet, a produção ela é multimediática. O que é que eu estou dizendo com isso? É que eu tenho vídeo, eu tenho foto, eu tenho áudio, e eu tenho diferentes plataformas ou serviços sendo utilizados para manipular e alterar isso. Então, o que eu diria é, receber uma foto, vai no Google Imagens, eu sei que é complexo, sabe? E coloca aquela foto ali para tentar verificar se existem fotos iguais, né? É muito comum de você ver foto, por exemplo, de um tubarão na praia e a pessoa dizendo, olha, um tubarão acabou de atacar alguma pessoa, né, na orla de Salvador. É de forma hipotética eu estou falando. Sim. Então, é tentar, qualquer arquivo que você receba, por mais que seja de uma pessoa muito confiável, desconfie, né? Cheque, busque verificar aquela informação. Muitas vezes eu estou na carreira com pressa, eu acho aquilo um absurdo e vou lá no afã, né, no calor da hora e compartilho aquilo. Então, é curioso isso, uma das métricas que é utilizada para se verificar conteúdo é justamente a viralidade daquilo. Quando uma informação chama muita atenção, assim, é muito absurda, isso tende a circular com muito mais força. Não comprem aquilo como verdade imediata. Pesquise, busque, né? Vai lá no Google, é outra ferramenta de busca, coloca aquelas palavras, tenta identificar, tem uma série de serviços que estão trabalhando para tentar identificar um conteúdo verdadeiro para um falso. Agora eu pergunto para o senhor, a mídia tradicional serve para confirmar
se uma notícia que vem pela rede social é verdadeira ou não? Assim, com segurança, o que está na mídia tradicional serve como referência? Eu posso atestar que o que está na mídia tradicional tende a ser muito mais verdadeiro do que o que está circulando fora da mídia tradicional. Por quê? Porque o negócio da mídia tradicional é a verdade. Se você costuma mentir, distorcer aquele dado, apresentar viés na sua informação, você tende a ser penalizado justamente por ser conhecido. Conhecido no sentido de não ter credibilidade. Então, é muito mais fiável, é muito mais confiável buscar em fontes tradicionais do que buscar em mídias alternativas. Tanto que essas mídias alternativas que são conhecidas por produzir conteúdo inverídico, elas imitam no formato do texto, no design das páginas. Eles tentam se passar justamente de uma credibilidade de uma mídia tradicional para uma comum. Eu não estou falando com isso que todos falam mentira, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a mídia tradicional realmente é uma fonte confiável de verificação. E não só a mídia tradicional, mas as agências também é uma boa fonte de verificação de conteúdo. Errar, erra, mas é raro. Exato. E eu quero perguntar, então, para fechar aqui com o advogado Rafael Maciel, se a pessoa ou a instituição que teve a sua imagem prejudicada por uma informação que circulou dessa forma, onde ela deve buscar seus direitos? Bom, ela deve procurar tanto a própria delegacia, né? No caso, a gente fala de procurar a delegacia especializada, mas infelizmente hoje a gente não tem uma estrutura para atender todo mundo que é vítima de fake news, né? Mas ela também pode e deve procurar também uma reparação, até mesmo pedidos liminares via obrigação de não fazer, para que a pessoa ali que está ali fazendo essa produção de conteúdo seja inibida, né? Que haja o que a gente chama de uma tutela inibitória, né? Para inibir que ela produza esse conteúdo mediante aplicação de multa. Então, a primeira questão, primeiro ponto, sendo vítima de uma fake news ofensiva, né, ali difamatória, que a pessoa faça a produção da prova, né, tire os prints ali dessa postagem, especialmente identificando o número do celular, o endereço URL de onde que veio, porque muitas vezes é um perfil falso e tem métodos de se identificar, né, não precisa de RG igual que é o projeto, a gente tem hoje métodos informáticos e inclusive o Marco Civil já trouxe isso muito claramente, a forma de se identificar esses perfis, identificando eles para que então leve a um advogado, para que possa orientá-lo e fazer o procedimento de quebra de sigilo, identificar e tomar as providências legais cabíveis. Muito bem. Eu quero então fechar essa nossa conversa com um trecho da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações em 2018. Ele escreveu assim, abre aspas: "O melhor antídoto contra as falsidades não são as estratégias, mas as pessoas. Pessoas que, livres da ambição, estão prontas a ouvir e, através da fadiga de um diálogo sincero, deixam emergir a verdade. Pessoas que, atraídas pelo bem, se mostram responsáveis no uso da linguagem. Se a via de saída da difusão da desinformação é a responsabilidade, particularmente envolvido está quem, por profissão, é obrigado a ser responsável ao informar, ou seja, o jornalista, guardião das notícias." Fecha aspas. Papa Francisco lembra que, no mundo atual, o jornalista não desempenha somente uma profissão, mas uma verdadeira missão. E não se pode esquecer que informar é formar, é lidar com a vida das pessoas. Um ensinamento para o profissional da comunicação, mas que também deve ser lembrado a todos que produzem conteúdo, curtem ou compartilham. Compartilham informação que, nessa realidade em que a produção de conteúdo está tão amplamente democrática, sempre tem consequência. Eu quero agradecer, então, a participação do Dr. Rafael Maciel, advogado especialista em Direito Digital. Muito obrigado por sua participação e seja sempre bem-vindo aqui na TV Pai Eterno. Eu agradeço, o debate foi muito profícuo, né? Agradeço aí ao colega também, o professor Alberto, pela parceria aqui neste debate. Obrigado, então, professor Alberto Marques, jornalista, doutor em comunicação, e espero que possamos nos reunir de novo para aprofundar mais esse tema. Obrigado, professor Alberto.
Eu que agradeço mais uma vez, agradeço ao doutor Rafael. Esse é um tema que a gente passaria aqui horas conversando, eu estou totalmente à disposição, então, obrigado. Obrigado a vocês e obrigado também a você, querido amigo da TV Pai Eterno. Até a próxima.